Bom dia, queridos e amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a com o Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui para a gravação de mais um Maná, hoje é quarto dia de semana. Nós vamos ver uma palavra profundamente que de João, continuar, que eu falava de João muito profunda, aqui a Bíblia é tudo muito profunda. A partir do versículo 18 até o 23, diz assim: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e o faremos dele morada. Primeiro momento aqui, queridos irmãos, que o Senhor está falando aqui, olha, não vos deixarei órfão. Às vezes pessoas começam a reclamar da orfandade, que o órfão aqui. Queridos, aqueles que têm Jesus não está órfão. Aqueles que realmente fez uma decisão por Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, jamais está abandonado. Jamais está abandonado. Nos Salmos diz assim: se o pai e tua mãe te abandonarem, Deus não vai te abandonar. Ele vai cuidar, ele vai guardar. Então, por que que muitas vezes a gente se sente órfão, se sente abandonado? Não, tá certo? Quando realmente a gente faz uma decisão por Jesus, tem Jesus em nosso coração, nós realmente somos obedientes às tuas santas palavras, ou observando os mandamentos. O que é observar? Observar os seus ensinos, seus ensinamentos, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que determinou para cada um de nós. Nós não vamos estar órfãos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar e vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ah, pastor, foi para os discípulos. Não, querido. Naquele dia foi para os discípulos, hoje é para todos aqueles que realmente têm esse posicionamento em Cristo Jesus. Olha, diz assim, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Não é ver Jesus com os olhos de carne, querido. Não é isso que ele está falando. Vocês vão me... Ele vai estar vivendo em nós, porque nós somos dele, pertencemos a ele. Porque eu vivo e vós vou viver também, vivereis. Nós temos vida em Cristo. A nossa vida não está no mundo, não tem como receber o Espírito Santo, como nós vimos anteriormente. O mundo não tem como receber Jesus se não se arrepender, não tem como. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo vive na concupiscência da carne. O desejo de satisfazer a carne. Esse é o desejo que está no mundo. Agora, aqueles que estão em Cristo, o desejo é fazer a vontade de Deus. O desejo é de agradar a Deus. Com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, fugindo da concupiscência, dos enganos malignos de Satanás, que mostra as coisas maravilhosas, mostra as coisas lindas, bonitas, mas não são agradáveis a Deus. E não podem ser agradáveis a nós. Então, exatamente isso que ele está falando. Eu vivo, vocês também vivereis. Temos vida em Cristo. Nós temos vida em Cristo. Nossa vida está nele. E olha o que ele diz aqui. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. O que é aquele dia? Aquele dia que a igreja foi arrebatada, o arrebatamento. Aqui está falando do arrebatamento com o Senhor. Vocês vão ver, ali nós vamos entender a Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. Uma só pessoa.
Não vai estar o filho fazendo uma coisa aqui, o pai ali, outro. Não, uma só pessoa. Aquele dia. Porque, olha, amados, preste atenção no poder da palavra, na revelação. E vós em mim, e eu em vós. Ou seja, seremos exatamente como ele é. Já falei isso outras vezes. Nós vamos ser exatamente como Cristo é, no resplendor da glória. Nós estamos com o nosso corpo glorificado. Corpo glorificado. Por isso que Paulo fala, as epístolas de Paulo, ela fala muito mais do reino espiritual do que o reino físico. Que fala lá em 2 Coríntios que nós vamos contemplá-lo. Contemplar. Sabe o que é contemplar? O Senhor face a face com o rosto descoberto. As maravilhas, o resplendor de sua glória. É algo que muitas e muitas vezes foge ao nosso entendimento. É exatamente isso que Jesus, é promessa de Jesus, não é promessa de pastor Cicolim, não, de Jesus está aqui, olha. Jesus passando por e passando para nós hoje. Ontem ele falou para os discípulos, hoje está falando para mim e para ti a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Pastor, como é que eu vou ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Como é que eu vou ouvir Jesus? Leia a Bíblia. Ele falando. Ele falando comigo, falando contigo. Esse é o processo, esse é o nosso procedimento. Naquele dia conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ah, querido, é algo tremendo. Quem que não quer estar na glória do Senhor? Quem que não quer estar com Ele na eternidade? Não troque isso por nada, não, queridos. Aquele que tem os meus mandamentos, os meus ensinos, meus ensinamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a nele. Jesus se manifestando através de nós. Quando nós guardamos seus ensinamentos, guardamos sua ordenança, ele vem e se manifesta através de nós. Qual manifestação? A presença dele em nós, muitas vezes não precisa falar nada, não precisa abrir a boca. Só a presença dele em nossa vida já muda tudo. Muda o ambiente, muda tudo. A presença de Deus. É importante a gente entender isso, querido. Eu tenho falado sempre, anunciado, o tempo não vai ser possível, mas deixa eu terminar aqui, depois a gente vai voltar nesse assunto, tá? Disse-lhe Judas, não Iscariote, né? Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não o mundo? É através de aqui Jesus, aqui Judas, não o Iscariote. O Iscariote tinha se enforcado. Quando Judas está falando aqui que vai se manifestar, né, através de nós, ele vai se manifestar, ele vai se mostrar a grandeza, o poder, a soberania dele. Jesus respondeu a Judas e disse: se alguém me ama, guardará a mim os meus mandamentos, os meus ensinamentos. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus, querido. Eu tenho ensinado, por mais suntuoso que foi o templo que Salomão, ninguém construiu outro templo igual a Salomão, ninguém. Mas hoje, a pessoa queira construir um templo grande, mega templo, cheio disso, cheio daquilo, com tanta sofisticação, se não tiver ninguém lá dentro, é um prédio vazio. Não tem habitação nenhuma.
Agora nós, o único lugar onde cabe a glória toda de Deus. Pastor, como assim? Porque nós não somos obra feita por mão de homens. Nós somos a obra feita pelas mãos dele. E ele fez isso para a morada dele, para a habitação dele. Então, percebe a grandeza que nós somos e o que nós representamos para esse Deus, morada dele, lugar de manifestação dele, para ele se manifestar ao mundo através de nossas vidas, através de nós. Percebe como é importantíssimo nós nos rendermos a Cristo e se deixar levar pela nuvem de glória. Amados irmãos, é muito profundo isso. Eu não tenho tempo para explicar com detalhe isso tudo. Que se eu continuar mais vai ficar muito longo. Mas é importante, estude a Bíblia em casa. Estude a Bíblia, conversa com o Espírito Santo. Seja totalmente dependente do Espírito Santo. Lembrando que logo mais, às 20 horas, às 19h30, teremos nosso culto de campanha. Então venha participar conosco. Nós estamos aqui à Rua 5, cantinho no Parque Novo Mundo. Vai ser uma alegria recebê-lo e orar por ti. E profetizar e determinar a tua bênção em nome de Jesus. Uma boa quarta-feira, um bom dia a todos em nome de Jesus.